Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o cenário em vídeo, cumprindo uma promessa feita ao pessoal que segue o nosso trabalho, que quando chegássemos perto de 5.000 inscritos, eu faria aí uma semana, que seriam 4 dias, porque eu na mira do trader já pego o miolo do pregão à tarde, né? Fazendo essa recapitulação agora de manhã. Galera, para quem quiser assinar o cenário em texto, que é um informe que fala das bolsas da Europa, Ásia, Estados Unidos, um pouco aqui do Brasil, minério, petróleo, os outros metais, sempre acompanhado de um gráfico de Ibovespa, é só entrar no site toptraders.com.br, coloca o e-mail e o nome, recebe a partir do dia seguinte, porque nós melhoramos e automatizamos o processo. Para quem segue o nosso trabalho aqui no YouTube, se puder deixar o like, compartilhar o vídeo com seus contatos, eu fico muito grato. E utilize a área de comentários para pedir o seu estudo de ação, fundo imobiliário, dólar, índice, né? Interagir com a gente aí para que todos nós possamos aprender juntos. Nós temos aqui 4.946 contratos, quase chegando nos 5.000. Como semana que vem tem imersão técnica, pessoal, já estou cumprindo a promessa agora, porque terça e quarta que vem tem imersão. Falando da imersão, as vagas estão abertas, foram abertas ontem, primeiramente para a pré-lista. A pré-lista absorveu 75% das vagas. Nós temos muita gente ainda que ficou na pré-lista, que está naquele momento da tomada de decisão. Então a imersão será 17 e 18 de abril, online, em tempo real, presencial durante o pregão. Você consegue ver de um computador, notebook, de um tablet, de celular também. O nosso sistema funciona para todos esses equipamentos. As aulas ficam gravadas 12 meses, tem um chat para que a gente possa interagir. Eu mostro todas as minhas estratégias e nós vamos operar ao vivo, inclusive montando carteira de ações, operando o índice dólar, criptomoedas e fundos imobiliários. Você ainda ganha 30 dias do cartezinho, 2 semanas no meu grupo podendo permanecer depois mediante condições, e um e-book de análise técnica para nivelamento e preparação antes do curso. Ok? Eu vou deixar esse link de matrícula na página aqui da gravação do cenário em vídeo. E pessoal, o que é muito importante dizer, somente hoje até as 23 horas e 59 minutos, nós temos 2 condições especiais. O curso, o valor de tabela é de R$ 2.600 à vista ou 12 de 260, ok? Nós estamos trabalhando com o primeiro lote. Sobraram algumas matrículas do primeiro lote, depois da pré-lista ter se inscrito. A maior parte do pessoal que estava na pré-lista, 12 de 200 ou 2.000 à vista. R$ 600 de desconto em relação ao valor oficial. A partir de amanhã vira lote. É automático, não adianta o aluno dizer, mas eu queria fazer pelo preço do primeiro lote. Não é possível, ok? E qual que é o outro diferencial, além do valor de primeiro lote, hoje até R$ 23,59? É que os 100 primeiros inscritos, a gente deve estar com umas 90 pessoas inscritas, eles ganharão o Top Traders 360 de presente. Qual que é o detalhe? Neste dia específico que a gente fecha o primeiro lote, geralmente a gente dobra o número de alunos inscritos. Então, não perca tempo. Se você quer realmente fazer, faça a matrícula, senão a gente não vai conseguir te dar o bônus e também oferecer esse desconto de R$ 600. Então hoje, as matrículas vão até domingo, ou enquanto a gente tiver vagas. Mas hoje, especificamente, encerra o primeiro lote e os 100 primeiros que se inscreverem ganham 360, que é o nosso curso de análise técnica, e com bônus de índice, dólar e montagem de carteira de ações, curso gravado, qualidade cristalina ali de imagem e som. Então aproveite e se inscreva, ok? Pessoal, o cenário em vídeo ele é mais dinâmico, ele faz um resumo do mercado. O que a gente tem hoje nessa manhã de terça-feira? O S&P subindo 1,50, o Dow Jones 1,81, Nasdaq 1,49 e o petróleo 2,05, né? Vamos dar uma olhada aqui então no WTI, que é o petróleo. A gente passa rapidamente pelos índices internacionais. O petróleo, nós estudamos ontem que ele tocou uma linha de tendência de alta, ele respeitou. E qual que é o grande divisor de águas do petróleo agora? O 64,21.
Enquanto ele estiver acima de 64,21, ele tende a subir. Se ele fraquejar e perder essa região, ela pode ser utilizada até como suporte no movimento corretivo, aí ele volta a cair, mas nesse momento ele tem uma inclinação altista. Okay? Ele fez um zigue-zague descendente, respeitou a LTA e tem 2 candles de massa, não está longe da média de 21, então teria espaço para subir, mas como a guerra comercial Estados Unidos-China é que fez cair nos dias anteriores e subir nos últimos 2 dias, olho vivo nesse driver. Ok? Falando do Dow Jones rapidamente aqui, ele está na média de 21, pessoal. Ontem nós tivemos praticamente uma estrela cadente. O fechamento foi altista, mas ele devolveu quase toda a alta ao longo do dia. E hoje o mercado já abriu em gap. Esse gap está testando tanto a máxima de ontem como a média móvel de 21 períodos. Então, muita atenção aí ao Dow Jones, porque ele está num ponto decisivo. O que eu acho possível a gente traçar aqui, que pode ser um estudo auxiliar, né, para entender, para interpretar o Dow Jones? A gente traçar aqui uma linha de tendência de baixa que pode auxiliar nos nossos estudos, ok? O índice Nasdaq está subindo 1,51, testando também a máxima de ontem, porém ele ainda está longe da média de 21. O ponto alto do Nasdaq, índice Nasdaq, é onde está a média e a máxima aqui do dia 5. Essa máxima está exatamente a 7.112 pontos, então o mercado está numa região decisiva aí também no índice Nasdaq. E falando do S&P, outro dia me perguntaram qual que eu mais uso. Pessoal, depende, geralmente é o S&P ou o Dow Jones, mas quando, por exemplo, aquelas ações, as FANGs, né, Facebook, Netflix, Google, essas ações estavam na crista da onda, eu olhava muito o índice Nasdaq também, então depende, né? No caso do S&P, aparentemente ele é o que está mais fraco no momento, talvez o Dow Jones um pouquinho mais forte, mas nada relevante, e ele tem esse fundo aqui a 2.647 pontos, tá 2.653, é um divisor de água sim, né? Porque especificamente no S&P, que engloba 500 empresas, é um índice mais amplo. O índice Nasdaq, ele tem tanto um fundo quanto uma média como regiões decisivas, então ele tem uma dupla resistência aqui, que pode atuar como resistência e derrubar os preços, ou atuar liberando as cotações para um movimento de valorização. Ok? Então, vamos ver também o EWZ. Aqui na tela, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, né? Nós temos aqui uma LTA de médio prazo que nós traçamos desde aquele crash que nós tivemos em maio do ano passado, ok? Eu acho que ela pode ser testada assim, ok? E seria esse teste aqui. Existe um fundo também na região de 41,84 que eu acho que é um fundo muito importante, né? Inclusive hoje a mínima foi 41,95, a mínima de ontem foi 41,96, então ele está bem pertinho aqui desse fundo. E essa região foi fundo também no dia 10/1, né? Então é um fundo triplo praticamente, então é uma região extremamente decisiva. É uma região que pode gerar um repique sim, só que a gente lembra que a gente vem de um topo duplo aqui, ok? E o mercado, ontem no finalzinho ele acelerou. Eu fiz a gravação na mira do trader, eu não pego exatamente o final, né? Ele estava testando aqui essa linha de retorno desse padrão aqui, que é uma mistura de um canal com uma cunha, né? E ele acelerou e fechou na mínima, né? Então hoje é um pequeno repique de uma queda de aproximadamente 3% que nós tivemos ontem, não muda a minha leitura de baixa, a não ser que realmente você veja alguma coisa muito diferente aqui, uma barra mais forte, mas por enquanto eu acho que esse viés de queda ele é mantido, ok? E aí, pessoal, a proposta aqui do cenário em vídeo é passar rapidinho pelo Ibovespa, pelo índice e pelo dólar e fazer a atualização dos pedidos do YouTube, ok?
No caso do Ibovespa, nós temos uma movimentação lateral que vocês sabem, tem uma espécie de cunha misturada com canal aqui, não é bem nenhuma cunha nem um canal bem definido, o canal, as retas são paralelas, né? Então eu vou fechar aqui para diminuir o uso da minha banda para ficar mais dinâmico aqui. Então, existe uma região de 83.900 que é muito importante para o mercado. Desde o dia 16/13 a gente tem um movimento lateral e muito desses pregões, o 83.900, essa região, ela é referência e o mercado, teoricamente, fez um repique até a média de 5, tem uma pequena sombra superior. Então, eu entenderia esse ponto como um divisor de águas aqui. Caso o mercado... Eu acredito que ele devolva essa alta aqui parcialmente ao longo do pregão. Caso ele permaneça abaixo de 83.900, fica francamente vendedor. Mesmo o fechamento levemente acima, ele ainda teria uma movimentação dentro dessa proposta, dessa estrutura lateral que nós temos no momento. A inclinação é levemente para baixo, como eu disse ontem, né? Mas nada que seja definitivo, por exemplo. Então, agora, caso perca a mínima de ontem, 83.155, né? Aí sim, ele deve testar esse fundo anterior aqui na região de 82.826 pontos, ou até mesmo essa linha de retorno aqui abaixo. Perfeito? Falando do índice futuro, o índice subindo 0,68, acompanhando o mercado à vista, né? Ontem uma barra muito forte também, uma Marubozu, e eu entenderia esse movimento como sendo um repique, uma resposta a alguns vendidos realizando lucro. Como o mercado fica lateral, muita gente realiza o lucro rapidamente, leva esse movimento, mas nada mais é também, pessoal, do que uma alta na esteira do exterior, né? Hoje uma alta muito forte lá, ontem talvez incertezas em relação à eleição presidencial gerou esse movimento de aversão ao risco. A Moody's mudou a perspectiva do Brasil de estável, de negativa para estável, e manteve o rating. Então, quer dizer, é um repique dentro de um movimento lateral aqui. Se a gente observar o intraday também, tem muito enrosco aqui nos 60 minutos. Como a queda foi linear, está muito longe da média de 21, tanto no 60 como no 30. No 30 está tocando a média agora, então vamos ver como é que ele reage nessa região em torno de 84 mil pontos. Eu acho que deve devolver, talvez até feche positivo ou lateral, devolvendo parte dessa alta que a gente está vendo no intraday. Ok? E aí, falando do dólar, o dólar continua um movimento de alta sorrateiro passo a passo. Ontem ele subiu no final, superou 3.399. Eu acho que agora o dólar ele deve perder um pouco de fôlego, montar uma correção talvez até esse topo aqui especificamente, que é o topo anterior. Ok? E aproveitando, uma das razões do cenário em vídeo, pessoal, é colocar os pedidos do YouTube em dia, né? Porque a listagem é muito grande. Vamos falar também de 5 ações e a gente encerra, né? Então, ele é um programa mais dinâmico do que o radar que a gente vai fazer mais tarde, que acaba sendo mais completo. Ele é mais um overview, né, das bolsas americanas, do EWZ e do petróleo. A gente fala de Ibovespa, dólar em índice futuro e faz 5 pedidos do YouTube. Então a gente não tem os ativos fixos, né? Que a gente já falou ontem, vai falar mais tarde também. E também a gente não faz aquela passada pelas bolsas da Europa e também pela bolsa de Xangai. Ok? Então nós vamos falar de Smiles, Marisa, Ferbasa, Unip 6 e Card 3. Então falando aí de Smiles, é uma ação que está no meu radar, uma ação com excelentes fundamentos que passa por uma movimentação baixista. Ela está esboçando fundo aqui na região de 65 e está num ponto decisivo, pessoal, formado. Esse ponto é decisivo por 3 motivos. Foi topo em maio de 2017, foi fundo em dezembro de 2017 e é onde está a média móvel de 21 períodos. Então, região decisiva aí para Smiles, né? Que é um ativo que me agrada bastante, tem bastante qualidade e liquidez. Falando de Marisa, a Mar 3. Lojas Marisa é uma ação muito interessante também. O varejo, ele costuma reagir bem em cenários
de queda de juros, né? Só que existe uma aversão ao risco no ar, alguns ativos sentindo mais e outros menos. Marisa, ela está numa região de fundo importante, em torno de 6,50, tentando romper uma LTB, ela o fez em março, voltou, e o fez também agora em fevereiro. Então, é uma ação que segue em observação, não tem um sinal firme assim na ponta compradora. Deixou uma estrela cadente ontem, mas se eu tivesse uma posição vendida, por exemplo, eu já liquidaria, porque eu não vejo tanta força assim para ela desabar que justifique, por exemplo, a manutenção de uma operação de venda. Aí, falando de Ferbasa, justificava aqui em cima, né? Nesse momento, não. Falando de Ferbasa aí na tela, nós temos a FESA 4, né? Uma ação que ela vinha numa clara tendência. Eu comentei com vocês que se eu tivesse o ativo, eu teria zerado aqui nesse rompimento falso. Né, nós tínhamos uma resistência a 25,57, ela rompeu e não sustentou, então neste candle talvez eu manteria, porque ele fechou a 25,64. Nesse dia aqui eu teria vendido, talvez até no intraday, porque já configurava uma pinça de topo com volume. Né, então a venda boa foi aqui, foi um rompimento falso com topo duplo. Quando perde o eixo do topo duplo, pessoal, que no caso foi 22,90, a ação acelera, perdeu 21,02 e ela está indo para baixo aqui. Ela tem uma região de suporte forte de 17,50, já está longe da média de 21, em breve pode ser que ela estanque um pouco a queda aí. Se eu tivesse feito a venda aqui, eu já estaria realizando lucro também. Mas a movimentação, ela tende a ser uma movimentação baixista ainda, ok? No caso da Ferbasa. Vamos falar de Unip Card 3, daí a gente encerra. Então, falar de Unip 6 é uma ação que eu julgo interessante, assim como o Ferbasa também, ok? A Ferbasa sentiu muito essa história da taxação de aço, né? Mexeu com esse mercado no Brasil, essa guerra comercial Estados Unidos e China. O grande tempo... Você vai falar, professor, mas a Ferbasa, tudo bem, ela até exporta, mas o que impacta, né, pessoal? Provavelmente a gente poderia ter um desequilíbrio no mercado aqui de metais, ofertas em excesso vindo de fora, e isso poderia impactar em contratos, em algo do gênero, né? A Ferbasa, ela anda na esteira das ações de siderurgia. Ok? No caso de Unipar, pessoal, apesar de ser uma ação, eu também acho ela excelente, mas ela veio aqui nessa LTA de curto prazo, ela não conseguiu se manter acima. Né? E o que ela desenha agora? Um ombro cabeça a ombro, que é uma figura de queda. Né? Então eu acredito que ela tenha a continuidade da baixa, pelo menos até esse fundo a 24,22 ou até mesmo a 22,78, que é o topo anterior, cujo rompimento gerou um movimento muito forte na ponta compradora. Ok? E aí, Card 3, aí na tela, eu lembro que eu entrei no IPO dessa empresa, na época eu entrava em todos os IPOs, foi um dos poucos IPOs que não teve um movimento tão forte assim nos primeiros dias, ela e o IPO do UOL também. Pessoal, ela fez um movimento aqui de um topo triplo primeiro, depois ela fez um topo duplo, movimento de queda, foi até 21 até 11,27, respeitou e repicou. A perda desse ponto agora, ela é muito importante, né? Principalmente essa região logo abaixo de 11,11, que é fundo duplo que gerou esse repique, e este topo também é marcado dia 9/1. Então ela perdeu essa região, tentou repicar. Eu acho que é uma região divisora de águas, aqui a região de 11,11 e 11,10. Se ela realmente perder, ela deve levar junto o 10,84 aqui, que foi a mínima do movimento acentuado de queda, e provavelmente buscar R$10. É uma hipótese plausível aí para o papel. Ok? Então, promessa cumprida, pessoal. Quem quiser assinar o cenário gratuitamente, vou deixar o link na descrição do vídeo, vou deixar da imersão também. Lembrem que a imersão somente hoje, primeiro lote. A partir da manhã vira lote, o valor fica mais caro. Hoje 10 de 200 ou 2.000 à vista. Para os 100 primeiros, o Top Traders 360, que é o nosso curso, pessoal, de... deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não, eu não tenho exatamente ele aqui, mas aí eu mostro para vocês depois no radar o conteúdo. Mas 360 ele fala de tudo, desde teoria de Down, figuras, tendência, ensina a montar carteira, a parte teórica, fala de mini contratos de índice dólar, todos os fundamentos. É um curso que a gente vende por R$1.500 e quando faz uma mega promoção vende por R$1.200. Né, quando a gente faz a série de webinários. Então é um presente de verdade, praticamente você está pagando R$500 na imersão.
ou se você considerar o preço com desconto, 800, ok? E com todos aqueles bônus que eu falei. Então é isso aí, seguimos juntos, pessoal. Espero que o estudo seja útil. Até mais tarde no Radar. Valeu!